Boa tarde, eu sou a aluna Débora Moreira, graduanda do curso de Agronomia. Hoje eu vim apresentar um artigo em forma de seminário, a pedido do professor Milton Lima, a respeito da disciplina de microbiologia. E o artigo que foi destinado a mim é a interface micologia, nanotecnologia, aplicações em medicina e cosmetologia. E aqui embaixo está as referências do meu artigo. Essa é a capa original do meu artigo. Esse é o roteiro da apresentação. A gente vai começar pela introdução, passando por materiais e métodos, resultados de discussões, conclusões, chegando até em literatura citada. E na introdução do artigo, discute o conteúdo da pesquisa, enfatizando a importância dos fungos que estão sendo usados para sintetizar nanopartículas, com aplicações na medicina e na cosmetologia. E aqui estão 5 temas importantes: introdução à síntese verde, propriedades e vantagens das nanopartículas biosintéticas, aplicação na medicina, uso na indústria cosmética, potencial de mercado e futuro da nanotecnologia. A introdução na síntese verde de nanopartículas ou biossíntese de nanopartículas utiliza métodos ecológicos como micro-organismos para produzir nanopartículas com propriedades hipersonáveis e não tóxicas. E propriedades e vantagens das nanopartículas biosintéticas, elas são nanopartículas que possuem características únicas como potencial antimicrobiano, propriedades ópticas e catalíticas, além de serem energeticamente eficientes de baixo custo. Aplicação na medicina. Na medicina, as nanopartículas sintetizadas por fungos podem ser utilizadas como antivirais, antifúngicos, em sistema de administração de medicamentos, mostrando um grande potencial terapêutico. Uso na indústria cosmética. Na cosmetologia, as nanopartículas atuam como agentes conservantes, antimicrobianos e antioxidantes, potencial de mercado e futuro na nanotecnologia. O mercado global de nanotecnologia está em expansão, com mais de 1.000 produtos disponíveis. As nanopartículas têm um grande potencial para revolucionar diversas indústrias, incluindo saúde e cosmetologia. Tem perguntas que a gente se faz, né? O que é a nanopartícula? Qual é a sua importância? Como as nanopartículas são aplicadas na medicina? Então, vamos lá. As nanopartículas são partículas minúsculas entre 1 a 100 nanômetros que possuem propriedades especiais devido ao seu tamanho. Elas são importantes porque, por serem tão pequenas, podem interagir de forma direta, diferente com materiais, células e sistemas, abrindo novas possibilidades em diversas áreas. Na medicina, as nanopartículas são aplicadas para entrega de medicamentos, levam remédio diretamente para células doentes, como o tratamento de câncer, aumentando a eficiência, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos colaterais. Imagem diagnósticos ajudam a melhorar exames de imagem, como ressonâncias, tornando diagnósticos mais preciosos. Terapias avançadas são usadas em tratamentos como a terapia fotodinâmicas, onde nanopartículas ajudam a destruir células cancerógenas quando ativadas por luz. E esse é o objetivo do meu artigo, que foi analisar a biossíntese de nanopartículas por fungos, suas propriedades e aplicações em medicina e cosmetologia. Em materiais e métodos, a imagem descreve como que ocorreu a formação de nanopartículas metálicas, tanto intracelular quanto extracelular por fungos. Ali mesmo já diz,
Figura 2 representação esquemática da formação de nanopartículas intracelular e extracelular por fungos. Eu vou tentar explicar mais ou menos, mas as moléculas metálicas são absorvidas pelo fungo. Dentro da célula do fungo, moléculas intracelular promovem a redução e o revestimento dessas moléculas, resultando na formação de nanopartículas metálicas. Após essa formação, as nanopartículas e outras moléculas podem ser liberadas no meio extracelular. E na formação de extracelular, os íons metálicos no ambiente extracelular interagem com moléculas liberadas pelo fungo. Também, essas moléculas extracelular reduzem e revestem os íons, formando nanopartículas metálicas diretamente do meio extracelular. E também tem esse fluxograma do mecanismo básico de biossíntese de nanopartículas por fungos. O processo começa com a mistura de íons metálicos com um biorredutor derivado dos fungos, e isso vai envolver várias coisas, por exemplo, redutor, concentração cinética, taxa de mistura, tempo de incubação, química da solução, gerando assim o pH. O pH da mistura pode ser básico ou ácido, o que influencia o tipo de nanopartículas formadas. Básico, tendência a formar nanopartículas metálicas. Ácido, tendência a formar nanopartículas de óxido. A formação de nanopartículas. Após a interação dos íons metálicos com o biorredutor, ocorre a formação de nanopartículas. Purificação e recuperação. As nanopartículas formadas passam por um processo de purificação e recuperação, seguido de análise UV visível para verificar a formação. As nanopartículas em pó. Após a purificação, as nanopartículas são transformadas em pó e caracterizadas usando várias técnicas como LS, LDS, que significa para medir o tamanho das partículas, SEM, para visualizar a superfície das nanopartículas, TEM, para ver a estrutura interna das nanopartículas, e caracterização físico-química. A caracterização físico-química determinada se as nanopartículas atendem ao critério de distribuição. Se atendem, elas são biofuncionalizadas para usos específicos, se não, as variáveis do processo são modificadas e o ciclo de produção recomeça. Quando as nanopartículas passam por todas as etapas de verificação e estão adequadas, elas seguem para o uso final, o que pode ser em várias aplicações. Essa figura, ela ilustra o método de Thorndon e do método de Bottom-up. O método de Thorndon, o processo começa com material em massa, que é quebrado em fragmentos menores, e esses fragmentos são continuamente reduzidos até o tamanho nanométrico, ou seja, esse método envolve redução física do material maior para criar nanopartículas. E o método de Bottom-up, ele junta as moléculas formando aglomerados maiores, que eventualmente se tornam nanopartículas. Ou seja, as nanopartículas são construídas a partir de unidades básicas. Essa figura ela representa um esquema comparativo mostrando a síntese de nanopartícula por bactérias. Ou seja, as bactérias podem reduzir íons metálicos para formar nanopartículas. Este processo é medido por enzimas e compostos dentro da célula bacteriana. No diagrama, temos uma célula bacteriana que absorve íons metálicos da solução aquosa. E dentro da célula, uma enzima chamada nitrato redutase desempenha um papel crucial. O NADH+,
Age como doador de elétrons, fornecendo energia para a redução de íons metálicos para nanopartículas metálicas. Esse processo facilitado pela enzima nitrato redutase, que catalisa a reação de redução. E para a síntese de nanopartículas também ocorre fora da célula. Aqui os íons metálicos interagem com enzimas e moléculas liberadas pelas bactérias que reduzem os íons para formar nanopartículas fora da célula. Em resultado de discussões, temos essa tabela que ela mostra as espécies, a localização, se foi extracelular ou se foi intracelular, o substrato que o fungo foi cultivado, as reações, a média de tamanhos de nanômetros, propriedades biológicas. E, no final, temos as referências, as nanopartículas, se foi ouro, se foi prata. Essas é da atividade dos fungos. Essa é a continuidade daquela tabela. Aí também tem a outra tabela que é continuidade também da mesma tabela. E aqui é o final da tabela. Lá, por exemplo, espécies, tricoderma, localização foi intracelular, foi extracelular, substrato que foi utilizado, por exemplo, nitrato de prata, fungo, filtragem, biomassa, tamanho de 40 a 60 nanômetro. E tem as atividades antibacterianas, a espécie das bactérias, da mesma forma do outro, só que esse é diferente em questão de que é prata, ouro, zinco. Algumas foi testada em nanopartículas diferentes. E chegamos à conclusão que a biossíntese de nanopartículas usando fungos é uma abordagem promissora. Ela oferece uma alternativa ecológica e mais segura aos métodos convencionais, com grandes vantagens em biocompatibilidade. E chegando à conclusão também é que as nanopartículas metálicas como a prata, o ouro e óxido de zinco têm mostrado grande potencial antibacteriano, antifúngico, anticâncer e antioxidante. A prata, ela é o antimicrobiano usado na prevenção de infecção hospitalares e na cicatrização de feridas. O ouro, a aplicação em terapias anticâncer e diagnósticos médicos. O dióxido de zinco, propriedades bloqueadoras de raios UV. E antimicrobianas, utilizadas em cosméticos. Entretanto, o uso de nanopartículas é revestidos em antimicrobianos para combater bactérias resistentes e vírus como HIV. O uso de nanopartículas no direcionamento específico de células tumoriais, minimizando danos a tecidos saudáveis. E essa é a conclusão, que a vantagem da biossíntese com fungos tem menor impacto ambiental, maior biocompatibilidade e eficácia, facilidade na personalização do tamanho e proporcionalidade das nanopartículas, um mercado global de produtos à base de nanotecnologia continua a crescer, com aplicações emergentes em cosméticos e medicina, e a biossíntese das nanopartículas com fungos é uma área muito promissora, com grande potencial para desenvolvimento de novos tratamentos médicos e produtos cosméticos sustentáveis. Essa é a literatura citada do meu artigo, continuidade também, e créditos. E obrigada, e qualquer dúvida, entrar em contato comigo.